já faz algumas semanas que você partiu. Desde então, todos os cômodos dessa casinha que eu moro têm ficado vazios. Não somente isso, o meu coraçãozinho também está vazio. Ficou um espaço, um buraco grande, faltando o miauzinho do meu querido gatinho Gatito. Eu sinto a sua falta, você era meu companheiro. Miau companheiro. Queria ter aproveitado melhor a sua presença, queria ter te abraçado mais, ter dito mais vezes que eu te amava, mesmo que você tenha sido um gatinho bem cagãozinho, bem cagãozinho, né? Mas você era o meu bebezinho. Então, eu ainda tô superando a sua partida e eu espero que você esteja no céuzinho dos gatinhos, comendo bastante peixe, atum e bolinho, porque você amava comer bolo. E amava biscoito recheado, né? Eu tenho vários vídeos de você querendo comer até pipoca. Oi, miaus. Eu vou contar um pouquinho da história do gatito e um pouquinho também da história da Vanilha. Antes de contar da história do gatito, vou contar brevemente a história da Vanilha, uma outra gatinha que eu tive. Tudo começou quando eu fui morar numa casinha alugada e essa gatinha Vanilha era uma gatinha de rua. Porém, ela era cuidada por duas vizinhas que são irmãs e elas amam de coração animais, tanto que elas têm vários gatinhos, vários bichinhos. E elas, além de cuidar dos bichinhos delas, também cuidam dos animaizinhos de rua, dando comida, às vezes dando até remédio pra eles. E a Vanilha era uma dessas gatinhas de rua que elas cuidavam, né? E aí quando eu fui morar nessa casinha, eu quis adotar a Vanilha. E eu achava tão fofinho porque a Vanilha, ela tinha uma amiguinha que era uma cachorrinha. As duas eram de ruas, viviam juntas, brincando juntas. Porém levaram, né, essa cachorrinha pra outro lugar. E a Vanilha ficou sozinha, tanto que na época eu coloquei o nome das duas, dela, da gatinha Vanilha, e a cachorrinha eu chamava de Chocolate, por causa de Necopara. E enfim, eu acabei adotando a Vanilha e ficou meio que combinado entre essa vizinha de que ela daria injeção e remédio, e eu daria ração e água e moradia pra Vanilha, né? E a Vanilha ficou comigo durante 1 ano, foi bastante tempo. E ela era uma gatinha muito fofa. Ela coisinha muito pitica, ela me fazia companhia, ficava o dia todo comigo, às vezes ela dormia em casa, às vezes ela ia pra casa da vizinha, e foi assim durante 1 ano, né? Até que eu me mudei pra essa casa que eu moro hoje, que é basicamente na mesma rua, só que do outro lado da rua. E a Vanilha ficou aqui comigo mais ou menos 1 semana, e foi aí que entra o gatito, né? Começou a aparecer um gatinho preto. Ele ficava bisbilhotando eu e a Vanilha, eu fiquei com pena dele, comecei a dar comidinha pra ele. E acabei adotando ele, né? Ficaram os dois comigo, a Vanilha e o gatito, durante essa semana. E a Vanilha odiava o gatito, ela vivia batendo no gatito. De vez em quando os dois ficavam juntos, porque eu tava perto e a Vanilha não batia nele. Como vocês viram aí nos videozinhos, né? E aí teve uma noite muito especial que a Vanilha deixou o gatito ficar dormindinho perto dela, os dois ficaram juntinhos. Porém, infelizmente também essa foi a última vez que eu vi a Vanilha. E depois disso eu nunca mais vi a Vanilha. Essas foram as imagens, as últimas fotinhos. Eu fiquei tão feliz dos dois estar juntos, porque finalmente a Vanilha tinha aceitado o gatito, mas foi a última vez que eu vi ela. E aí no outro dia, essa minha vizinha que também cuidava dela, me disse, né, que uma gatinha dela e a Vanilha começaram a andar na outra rua, e as pessoas envenenaram as duas, né. E aí a Vanilha foi no meio, ela acabou falecendo, infelizmente. Eu lembro de ter ficado muito triste. Isso acho que foi em 2021, bem no começo mesmo. E eu senti muita falta da Vanilha. Então, né, ficou apenas eu e o gatito.
Porém, até então eu não sabia que era um gato macho, eu achava que era uma gatinha, então eu chamava de Chocolate. Até eu descobri que era um gatinho macho. Eu descobri por uma vizinha, que é uma daquelas irmãs que gosta de animais, né? Ela me contou a história do gatito, que na verdade o gatito ele tinha uma dona, que era a antiga moradora daqui, porque essa casa é de aluguel. E ela foi embora e abandonou o gatito porque ele tava doente. Então essa vizinha deu remédio pra ele, tava dando comidinha pra ele, né? Só não chegou a adotar, mas ela cuidava dele. E ele ficava dormindo aqui em cima do telhado, né? E foi aí que eu vim morar aqui, adotei o gatito, ele ficou comigo. Eu fiquei com peninha dele, né? Ele me conquistou, na verdade ele que me adotou, porque aqui era a casa dele já. Eu vim morar aqui de aluguel, entendeu? E ele ficou comigo durante uns 3, 4 anos e eu tenho muitas memórias bonitas do gatito, memórias divertidas e engraçadas. Uma dessas histórias é de que o gatito, ele era um gatinho muito cagão, tá? E uma certa vez aí ele foi subir em cima da parede aqui e ele cagou a parede, gente. Ele fez uma pintura na parede de cocô. E lá vai eu de madrugada limpar a bosta do gatito, né? Memória muito linda que eu tenho do gatito é que eu, assim, tenho ansiedade generalizada. E às vezes eu fico triste, tipo assim, muito triste. E nesse dia eu tava chorando e aí eu me agachei no chão. E eu lembro que o gatito, ele me viu triste, ele correu e começou a se alisar na minha perna. Começou a miar, a tentar pôr a patinha em mim. E ele foi ali comigo até eu parar de chorar, gente. E depois que eu parei de chorar, que eu me estabilizei, ele ficava olhando pra mim, como se quisesse saber se eu tava bem ou não. E eu guardo essa memória no meu coraçãozinho. Porque como que um bichinho, né, tão inocente, consegue ter esse tato, né, de perceber que a pessoa não tá bem. E ele tentou da maneira dele me deixar bem. Então essa memória doce que eu tenho do gatinho. E ele foi minha companhia e eu sinto muito a falta do gatito. Infelizmente, o gatito partiu no dia 16 de junho de 2024, um domingo à noite. Eu fiquei com ele o dia todo, percebi que ele tava meio tristinho, sabe? Diferente dos dias que ele era um gatinho super alegre, super divertido. Mas ele já tinha um probleminha na barriga que não teve jeito. Tanto eu quanto a vizinha tentamos cuidar dele e dar remedinho, mas não adiantou. Ele veio a óbito no domingo, né? E foi horrível, gente. Eu digo pra vocês, não olhem nos olhos de uma pessoa ou de um bichinho que esteja prestes a partir, porque é extremamente doloroso. É muito horrível. Eu vi a vida se esvaindo do olharzinho do gatito, eu vi a feição dele mudar. Então, isso ficou marcado assim na minha memória. E o cantinho que ele faleceu, né? Sempre que eu vou na cozinha e onde ficava a caminha dele, as coisinhas dele, me parte o coração, me dói muito o coração. Que eu lembro dessa memória ruim, né? De ver o gatito partir. Mas eu tenho que aceitar, porque agora ele tá num lugarzinho melhor, ele tá com o Papai do Céu, ele não vai estar mais sofrendo, né, dessa doença que ele tava. E é isso, gente, eu digo, não olhe nos olhinhos de um bichinho, porque eu vi a vidinha dele se indo, eu vi a feição dele mudar e ele não tá mais ali, ele não tava mais no corpinho dele, e isso doeu muito, sabe? Eu queria ter conseguido proteger ele disso, mas não deu. E então eu fiz esse videozinho pra deixar aqui as memórias do gatito, a parte boa. E também as lembranças da Vanilha. Ela foi minha companhia em 2020 e ela faleceu no começo de 2021. E o gatito estava comigo desde 2021 até agora, 2024. Essas são as lembranças dos meus beijinhos de 4 patinhas. Eu nunca fiz uma despedida da Vanilha, então vão ficar aqui as memórias dos meus 2 anjinhos. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu fiz o comunicado do falecimento do meu gatinho gatito. E umas pessoas muito fofinhas, muito amorosas, me mandaram essas mensagens de apoio, de conforto, de carinho. Foram palavras muito gentis e eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho por esse carinho, né? Eu espero que vocês também estejam bem e
agora nossos gatinhos são anjinhos. Muito obrigado de verdade. Olha que coisa pequenosa ali, gente, olha. Aquele gatinho pequenoso ali, ó. No banquinho dele. Né, mamãe? Olha a gostosa da mamãe. A cara dele escutando. Tá escutando, né? Safado. Olha a gostosa.